Na CPI, senador médico questiona Nise Yamaguchi sobre vírus e comenta: não estudou, doutora. Imunologista, oncologista e defensora da cloroquina no tratamento da Covid. Ela foi convidada a depor na CPI por ter sido apontada como integrante de gabinete paralelo, o que nega. Durante depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira, a médica Nise Yamaguchi foi questionada pelo senador Otto Alencar PSDB, que é ortopedista, sobre a diferença entre um protozoário e um vírus. Imunologista e oncologista, Yamaguchi é uma das principais defensoras do tratamento precoce e do uso da cloroquina para o combate à Covid. A cloroquina é tradicionalmente usada para o tratamento da malária, doença provocada por um protozoário, e já se comprovou ineficaz para a Covid-19. A médica foi convidada para falar à comissão parlamentar de inquérito após ter sido apontada como uma das integrantes de um gabinete paralelo da saúde no Palácio do Planalto. Ela nega e se declara colaboradora eventual. Durante a audiência, o senador cobrou exames de pacientes tratados por Yamaguchi com o medicamento e a apresentação dos resultados. Até porque a senhora deve saber a diferença entre um protozoário e um vírus. A senhora sabe. Qual é a diferença, doutora Nise? Estou perguntando para a senhora, questionou Otto Alencar. Enquanto Alencar insistia na pergunta, Nise Yamaguchi folheava papéis que levou à comissão. O advogado da médica interveio. Pela ordem o que? É só a diferença entre um protozoário e um vírus, afirmou o presidente da CPI, Omar Aziz PSDAM. Após o senador reforçar novamente a pergunta, Nise Yamaguchi respondeu: protozoários são organismos celulares, e os vírus são organismos que têm o conteúdo de DNA ou RNA. Respondeu. Não senhora, tenha paciência. Não é bem assim. A senhora não é infectologista. Se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil, se transformaram em infectologista, e não é assim, disse Otto Alencar. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos, portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe para vírus, acrescentou. Na sequência, o senador perguntou a Yamaguchi se ela sabia a que grupo pertence o Covid-19, ao coronaviridae. Ele é um coronavírus, respondeu. A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora, afirmou Otto Alencar. O senador também perguntou à médica detalhes sobre o primeiro caso de coronavírus no mundo. Diga o número, diga o ano, pode pegar os livros aí porque a senhora não tem na cabeça. Certamente. Não leu, não estudou. E, doutora, de médico audiovisual, este plenário está cansado. De alguém que ouviu e viu, e não leu, e não se aprofundou. E não tem estudado, disse Otto Alencar. Enquanto o senador discursava, a médica tentava usar a palavra. Agora, o senhor me dá licença, eu preciso responder a uma série de acusações que o senhor me fez. Eu não queria constranger a senhora, mas a senhora não sabe responder a absolutamente nada, disse Otto Alencar. Eu fiz um testezinho simples com ela, qualquer menino de segundo ano, terceiro ano, eu fui professor de química por muitos anos, de biologia, isso é, beabá, disse. Depois das perguntas de Otto Alencar, uma assessora da médica Nise Yamaguchi se envolveu em uma discussão com integrantes da CPI. Segundo o presidente da CPI, Omar Aziz, a assessora Jane Silva se dirigiu aos parlamentares e disse que eles não poderiam falar com uma mulher daquela forma. Omar Aziz, então, solicitou à assessora que se retirasse da sala naquele momento, mas afirmou ter autorizado Jane Silva a retornar ao local posteriormente. Depois do desentendimento, a assessora concedeu entrevista. Ela disse que, após solicitar a Aziz respeito a Nise, o senador a expulsou da sala da comissão.
Eu não sou lixo, eu exijo respeito pela minha pessoa. Doutora Anise é muito mansa, mas eu exijo que ele, Aziz, fale publicamente que eu posso voltar, disse a assessora. Eu não suportei, como assessora, ver como que esses, não vou dizer todos os senadores, mas como essa casa está tratando a doutora Anise. Estou chocada, completou Jane. A jornalistas, Otto Alencar disse que a assessora foi grosseira, mas que não reagiu e que a CPI não a constrangeu. A advogada foi grosseira, mas fiquei na minha, não reagi, respeito a todos. O presidente da CPI pediu que ela se afastasse. Não houve nenhum ato que pudesse de maneira nenhuma causar constrangimento a ela. A advogada achou que as perguntas não eram perguntas que deveriam ser feitas, e aí vai querer ditar a nós normas de comportamento. Não vou aceitar normas de comportamento de advogado da senhora Anise, afirmou Otto Alencar sobre o episódio.